Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre ética profissional. Então, como manter a convivência pacífica e harmônica com tamanha diversidade de valores coexistindo no mesmo espaço físico? Então, é a pergunta que eu lanço para vocês, alunos. Como é que eu posso tentar manter uma convivência harmônica entre os profissionais, com os membros que eu trabalho? Então, primeiro, eu posso manter o diálogo, né? Por quê? Porque com o diálogo eu vou saber o que é, como é que tá a minha comunicação, né? Você sabe que voltando lá pro português, para existir a comunicação, eu tenho que saber, eu tenho que ter um receptor, né? Um emissor e uma mensagem. Então, se eu mantiver o diálogo, eu vou ter essas três linhas, né? Emissor, mensagem e receptor. Outro item que eu posso ter é o respeito. Se eu tiver o respeito, eu vou ter uma convivência harmônica. Tolerância, eu tenho que tolerar os outros, né? Saber que nem todo mundo é igual a mim. Às vezes tem um amigo nosso de trabalho que ele chegou de casa, a gente não sabe como foi que ele chegou, o que foi que ele passou por lá. Então a gente tem que saber tolerar. Ter atitudes éticas, que são atitudes boas ou ruins, né? Mas a gente tem que ter a atitude ética, principalmente que é de atitudes boas, e manter o trabalho em equipe. O trabalho em equipe consiste em se ajudar mutuamente, não é eu-equipe, e sim equipe. Quando eu tenho uma eu-equipe, eu só lembro de mim. E a gente sabe que a gente não produz nada sozinho, a gente precisa de outras pessoas para fazer um bom trabalho. Ainda que não seja possível curar uma pessoa portadora de doença incurável, no presente momento histórico não podemos esquecer que é sempre possível cuidar. E esse relacionamento técnico de enfermagem com o paciente, então é real a preocupação de tratar determinado órgão em particular, mas não se deve esquecer do conjunto dos sistemas que convivem harmonicamente, a fim de que o ser humano possa manter o seu equilíbrio. Então, para eu ter um bom relacionamento com o meu paciente, com o paciente que eu vou cuidar, né? Eu tenho que ter, além das atitudes éticas, né? Eu devo ter uma real preocupação com ele, né? Não posso esquecer esse conjunto de sistemas, né? Para conviver harmonicamente. E que esse ser humano possa ter o equilíbrio. Então, essa relação técnico de enfermagem paciente precisa desses fatores: respeito, cordialidade, diálogo, né? Como é que eu vou saber como é que tá o meu paciente se eu não for lá na enfermaria conversar com ele? Impossível, né? Eu ter uma atitude boa com o paciente. Para eu ter a responsabilidade de dar um bom cuidado para ele, eu vou ter que dialogar. Não existe tratamento só olhando de longe, não existe. Então você tem que ter uma atitude com o paciente, de estar em cima dele, de conversar com ele, de ter aquela preocupação, né? De ter um bom relacionamento. E o que significa cuidar para você? Pense aí um pouquinho, né? E coloquem para fora. O que é cuidar para você? Wanda Horta dizia que a assistência de enfermagem era gente que cuida de gente. Chave mestra da enfermagem em toda a sua plenitude. Então, se eu me preocupo com o outro, se eu me coloco no lugar do outro, eu vou ter uma atitude, né, ética de saber cuidar do outro. Então, se eu me preocupo com o outro, eu vou saber cuidar. E como agir? Então, devemos refletir sobre o exercício da enfermagem, o saber, o cuidar, o fazer, entender de bioética, reunir duas áreas do saber, que é a biologia e os valores humanos. Então, só relembrando aqui, para a gente entrar em ética profissional,
Só relembrando. Então, ética vem do grego ethos, que significa modo de ser. Moral vem do latim mores, que significa costumes. Ética é o princípio moral, são aspectos de condutas específicas. A ética é universal, moral é cultural. A ética é regra, moral é conduta da regra. Ética é teoria e moral é prática. Então, Vasquez aponta que a ética é a teoria reflexiva, enquanto a moral é eminentemente a prática. Então, eu tenho a teoria e tenho a prática. Se eu reflito, eu consigo praticar. Se eu consigo tirar o certo, né, dos meus pensamentos, eu consigo praticar. Então, se eu acredito que certas condutas são corretas, então eu consigo praticar. Se eu sei que roubar não é certo, eu vou tentar viver sem roubar. Como deve agir perante os outros? Afinal, o que é ética? Então, ética é algo que todos precisam ter. Alguns dizem que tem, poucos levam a sério e ninguém cumpre a risca. Sabe que aqui no Brasil tem aquele jeitinho brasileiro, né? O brasileiro ele tem um jeitinho para tudo. Passar no sinal vermelho. Você sabe que o sinal vermelho você não pode passar. Porque no momento que você ultrapassa o sinal vermelho, você pode acidentar uma pessoa e desse acidente pode matar, né? Então você não pode passar no sinal vermelho. Se você tem uma multa, você tem que pagar aquela multa. Mas o que é bom? Tirar aquela multa, né? Tudo que dói no bolso, né? A gente tenta driblar. Agora reflitam comigo. Você é um profissional ético? Agir corretamente hoje não é só uma questão de consciência. Então, é o conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício profissional. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Então, nós vamos estudar aqui no decorrer dessa disciplina o nosso código de ética. Então, esse código de ética vai ter todas as normas e condutas da profissão de enfermagem. Então, lá no código de ética, tá lá as funções do enfermeiro, o que é proibido, qual é o dever e qual é o direito. Então, tem o direito, o dever, proibição, né? Então, todas as condutas relacionadas aos profissionais de enfermagem está nesse código de ética, que a gente vai estudar mais à frente. Então, conhecer diz respeito à competência e eficiência do profissional, que o profissional deve possuir para exercer bem sua profissão. Então, está lá no código de ética. É direito do técnico de enfermagem. É dever do técnico de enfermagem. É proibido ao técnico de enfermagem. Será que eu posso fazer um medicamento sem estar receitado pelo médico? Com certeza não. Lá no código de ética, tem lá, proibido fazer medicamento sem prescrição médica. Ah, mas aquele jeitinho brasileiro, né? Você começou a fazer o curso de enfermagem, a vizinhança já lhe procura. Ô, fulana, tu já tá fazendo, aplica bem aqui esse medicamento para mim, eu já tenho o costume de tomar. É certo? Não é certo. Você vai ver no código de ética que lá ele proíbe fazer o medicamento sem receita. Assim como eu trabalhar num local insalubre, que esse local pode causar doença a mim como profissional, eu também posso me esquivar de atender ali. Por quê? Porque aquele local, como ele é insalubre, pode causar doença, mais na frente pode adoecer o profissional. Então, é um direito meu de me recusar a fazer o exercício ali naquele lugar. Então, vocês vão ver que o nosso código de ética tem tudo quanto é de direitos, deveres e proibições dos profissionais de enfermagem.
Então, reflita um pouco sobre a ética profissional. E eu citei aqui alguns exemplos, só para vocês refletirem, tá? Então, você trabalha no quarto andar de um hospital, setor de pediatria. Chega um cliente para fazer internação, IMAF de 5 anos, acompanhado pela prima de 18 anos. CRF. O diagnóstico da criança é de pneumonia grave nos dois pulmões. Já esteve internado 3 vezes por queimadura de 2º grau nas mãos e 2 por pneumonia. Ao fazer a admissão, observa, ao colher os sinais vitais, escoriações, hematomas nas pernas, costas da criança. Ao questionar CRF, que era a prima que estava acompanhando a criança, a mesma relata que foi um tombo. Qual será a sua conduta? Então, aqui, voltando ao caso da criança que foi internada, né? Ela foi internada com suspeita de pneumonia. Só que no momento que você observa a criança, você vai achar manchas arroxeadas, né? Como escoriações, hematomas, né? Nas pernas, nas costas, como se a criança tivesse apanhado. Se a criança tivesse sofrido maus tratos. Então, você vai deixar isso quieto? Será que você não vai, mais na frente, né? Você como técnico de enfermagem que está recebendo essa criança, você não vai lá pro seu chefe dizer, chefe, olha que essa criança, ela veio com suspeita de pneumonia. Mas olha bem aqui, isso aqui tá estranho, né? Será que você vai deixar passar silenciosamente? Reflita. Então, as virtudes de um profissional ético é ele ser responsável, ser leal, ter iniciativa, ser humilde, ser honesto, otimista e competente. Principalmente competente, né? Então, detalhes que merecem atenção. Estar sempre pronto e capacitado para enfrentar mudanças. Então, a gente não pode ser aquela pessoa que não aceita mudanças. Quem fica parado no tempo e no espaço não vai para frente, né? Então, a gente tem que estar susceptível às mudanças. As mudanças sempre vêm para melhorar. A maioria das vezes é para melhorar. Então, outro detalhe. Ter consciência da importância da atitude para realizar objetivos. Saber controlar sentimentos de angústia e preocupação. Você, por ser um profissional da saúde, você não pode perder o controle. O paciente chegou chorando, morrendo, gritando. Você vai gritar junto com ele? De jeito nenhum. O profissional, ele deve se manter calmo, né? Paciente, passar uma postura de confiança, né? Você tem que passar confiança pro paciente. Saber controlar sentimento de angústia, né? Que é o que eu já acabei de falar. Saber a hora de fazer colocações. Você não vai receber o paciente, vai ficar ali cocó e trança com ele, que não dá certo, né? É falta de ética. Você deve se manter com respeito, né? Não é que você vai cuidar do paciente, você já quer saber onde ele mora, já quer saber se ele é casado, se ela é casada, se ela tem filhos, se ela é rica, se ela é pobre. Então, isso não cabe a nós. Nossa atitude é profissional. Saber controlar os problemas, saber voltar atrás quando cometeu um engano, né? Manter-se motivado. Minha gente, motivação é o que mantém a gente em pé. Se eu não tenho motivação, o que é que eu vou fazer ali naquele lugar? Se eu não tenho motivação nenhuma, né? Preocupar-se com objetividade e honestidade. Observar a roupa que vai usar. Então, você não vai de qualquer jeito. Você tem que transmitir confiança para os seus pacientes. Você vai se portar com a roupa adequada. Eu andar com um shortinho curto, eu vou para um churrasco. Hospital não é lugar de short. Hospital não é lugar de roupinha colada, de roupa transparente, né? Então, a gente tem que observar as nossas condutas como profissionais. Porque o profissional, ele adquire a confiança lá no seu ambiente de trabalho. E se os pacientes não respeitam ele, como é que ele vai ser conhecido? Como você chega para fazer um exame,
com o médico, o técnico tá lá do lado do médico, aí na hora que termina o exame, o técnico vai falar para todo mundo como era que tá aquela paciente. Isso é antiético. Então, não diz respeito. A vida particular do paciente e a nossa não diz respeito nem a nós e nem aos pacientes. Controlar suas emoções, né? Preocupar-se com o linguajar, o tom de voz, né? Porque eu falo lá na minha casa gritando, que eu vou chegar no meu lado profissional, eu vou gritar com os pacientes também. De jeito nenhum. Cuidado com o uso do celular. Ah, esse é recorde. Você chega no consultório médico, aí tá lá o médico com o telefone. Aí você chega e fica olhando, o médico olhando pra você e com o telefone. O paciente chega lá na sala de vacina, tá lá o técnico de enfermagem, no telefone, no WhatsApp, que é bom, né? O WhatsApp é bom, mas tem que ter a hora de usar. O Facebook, o Instagram, as redes sociais. É bom? É ótimo. Não é pecado utilizar, não. Agora, desde que você utilize nas horas corretas e nos ambientes corretos. Não é porque eu tô ali trabalhando no posto de saúde, no posto de enfermagem, que o paciente vai lá, e aí, eu quero trocar aqui o soro. Aí você tá lá, já vai. Aí tá no celular. Então, cuidado com o uso do celular no ambiente de trabalho. Na sala de aula, né? Sala de aula, você tá na sala de aula, na nossa aula online. Então, se você tá na sala de aula, você tá ali para assistir a aula. Então, é importante você desligar o celular. Você vai entrar aqui na escola 8 horas e vai sair às 16h30. Então, é importante, nós temos um intervalo 10 horas até 10h30. Então, você pega no seu celular esse horário. 12 horas encerra a primeira parte da aula. E voltamos 1h30. Então, você tem 1h30 para estar com o seu celular. E 3 horas tem um intervalo. Então, 3 horas você pega o seu celular até 3h30. Não espere o professor estar chamando a sua atenção para assistir a aula, né? Porque já vão ter aula só no sábado. E se no sábado você ainda for trocar a aula pelo celular, me poupe. Então, cuidado com o uso do celular. Não falar de mais e nem de menos, né? Mudar é difícil, mas é possível. Essa é a frase de Paulo Freire. Então, reflitam sobre a ética, sobre a moral, os bons costumes, né? A ética profissional. Para a próxima aula, a gente entrar realmente na nossa disciplina ética da enfermagem. Muito obrigada e feliz final de semana para todos.